Deus abençoe essa igreja grandemente. É um prazer imenso estar nessa festa de 40 anos desse lindo conjunto. Deus, Ele é fiel, Ele já se faz presente no meio de nós. E uma das melhores coisas é sabermos que temos um Deus que está acima de todas as coisas. Amém? Você crê que Deus tem uma resposta para a tua vida nessa noite? Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 16 e 17. A minha versão é NVI, é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Livro do profeta Abacuque, capítulos 16 e 17. Quem encontrou, diz amém. Amém? Abacuque, capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos diz assim: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Na versão revista e corrigida diz: ouvi a tua palavra e temi. Meus lábios estremeceram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia do que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e que eu quero nessa noite transmitir para a igreja. O livro do profeta Abacuque é um livro curto, apenas de 3 capítulos, mas quando se fala de indagações humanas, de conflitos, de confrontos, eu confesso que o livro de Abacuque é um livro muito peculiar para aquele que está passando por grandes confrontos diante de Deus. O profeta Abacuque, ele está num contexto muito conturbado. Abacuque está num contexto de violência, de injustiça, de maldade. E muitas vezes todas essas questões prevaleciam diante da justiça. O contexto que Abacuque estava inserido era um contexto de injustiça, onde a violência prevalecia, onde a justiça enfraquecia. E ele começa a perguntar a Deus: Senhor, até quando? Até quando eu te clamarei e tu não me ouvirás? Quando eu olho para esse texto, eu observo alguém que conhece a Deus, mas alguém que está cansado da luta. Alguém que vai até a presença de Deus e diz: Deus, até quando eu clamarei ao teu nome? Até quando eu viverei diante da injustiça? Até quando eu virei a maldade? E até quando tu não me responderás? Escute uma coisa: haverá dias na sua vida, tempos na sua vida, em que você vai viver diante de injustiça, de dores, de afrontas, onde você não vai ver o certo sendo certo e nem o certo prevalecendo sobre o que está errado. E isso na alma de Abacuque gerou imensos conflitos. E muitas vezes a sua alma, ela é tomada pelo grito de injustiça. Você já teve a sua alma afogada por um grito de injustiça?
em que você, de joelhos na presença de Deus, ou na sua mente, você eleva o seu pensamento a Deus e diz: Deus, até quando vai prevalecer a injustiça? Muitas vezes o grito de alguém que conhece a Deus não é um grito de satisfação, não é uma oração de satisfação, mas é uma oração em que a intensidade diz para Deus: Senhor, até quando a injustiça vai prevalecer diante dos meus olhos? Glória a Deus. Mas eu quero dizer a você que entrou aqui por essas portas, que Deus tem algo para fazer na tua vida, e que você não vai viver nesse contexto de injustiça, de dor, de angústia, de perseguição, de lágrimas. Eu quero dizer a você que entrou aqui por essas portas, que mesmo que a tua alma esteja gritando, Deus tem resposta para a tua vida. E nessa noite Ele te diz, como disse a Abacuque: espera e veja. Sabe qual foi a resposta de Deus para o profeta? Você pode abrir em Abacuque capítulo 1. A resposta de Deus para Abacuque diante da sua queixa foi: olhe para as nações e veja. Deus nem sempre virá com a resposta que você quer ouvir e que você está preparado para ouvir. O profeta se queixa, mas a resposta de Deus para ele é uma resposta pesada. Sabe por quê? Porque Deus diz assim ao profeta Abacuque: ei, olhe para as nações e veja o que eu vou fazer por esses dias. O que era que Deus estava mostrando para o profeta? Ei, eu estou levantando a Babilônia. Tu não estás se queixando de injustiça, eu estou levantando armas de justiça através da Babilônia, e eu vou tratar com o meu povo injusto. Escute uma coisa: você tem que ter convicção do que você diz para Deus. Você tem que ter convicção do que você entrega nas mãos de Deus, porque nem sempre a resposta que tu queres será a resposta que tu ouvirás. Se tu coloca algo nas mãos de Deus, deixa Deus tratar, deixa Deus fazer. E o grito do profeta, ele sobe até Deus, e Deus diz: ei, olha para as nações e vê o que eu estou preparando. O que era que Deus estava levantando? A Babilônia. Para quê? Para fazer justiça e juízo dentro da nação de Israel. Judá seria levado para a Babilônia. E Abacuque, quando escuta a resposta de Deus, ele fica impactado. Ele diz: Senhor, tu existes desde a eternidade. Tu não suporta o mal. Tu és santo desde a eternidade. E se tu és santo, por que tu permite que o mal aconteça? Olhe bem para mim. O teu senso de justiça não é o senso de justiça de Deus. A tua justiça não é a justiça de Deus. Deus tem suas ferramentas para agir na guerra. Deus é Deus que sabe trabalhar no momento certo. E Abacuque não entende o quê? O que Deus estava dizendo para ele: Deus, como é que o Senhor levanta uma nação soberba? Como é que o Senhor levanta a nação babilônica para tratar com o teu povo? Se tu não toleras o mal, por que tu usas o mal? Escute uma coisa: algumas questões que você coloca diante de Deus, nem sempre você compreenderá a resposta que Deus tem para ela. Nem sempre você irá entender as respostas de Deus para a tua vida. Escute uma coisa: você que está em confronto com Deus,
Baixa as tuas armas nessa noite. Baixa as tuas indagações nessa noite. Se desarmas diante de Deus nessa noite. Diga para Deus, como disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, Deus, ainda que eu não veja o que eu quero ver, Senhor, eu me alegrarei em Ti. Eu preciso me alegrar em Deus. Escute uma coisa que eu vou te dizer. Alegrar-se em Deus nesses últimos dias é questão de sobrevivência. Você não deve se alegrar. Você precisa se alegrar para sobreviver à guerra. Abacuque olha e diz: como é que Deus tolera o mal? Como é que Deus permite? Se Deus é tão bom, como é que Ele permite que uma nação que vai se erguer, vai oferecer incenso a outros deuses? Por quê? Porque a Babilônia não entendia que quem estava levantando ela era Deus. A Babilônia não entendia que quem rege o universo é Deus. E sabe o que a Babilônia fazia? Acendia incenso para Marduk, para Ishtar, para outros deuses. Mas escute uma coisa: Deus, Ele não estava preocupado com isso. Não era que isso não afrontava Deus, mas é que Deus, quando Ele quer, Ele usa até o teu inimigo para beneficiar e chegar ao propósito que Ele quer fazer na sua vida. Nessa noite, o que Deus fala ao teu coração é: desarme-se diante de mim. As tuas queixas têm subido até as minhas narinas. Eu tenho ouvido a tua oração, eu tenho escutado a tua voz, mas nem sempre tu estás preparado ao que eu tenho para te dizer. Nem sempre a igreja está preparada para ouvir o que Deus quer falar. Nem sempre a igreja está preparada para os impactos que Deus vai gerar na terra. Mas independente do impacto que Deus vai gerar diante da idolatria, da apostasia, da mentira, da maldade, da injustiça, Deus vai agir, porque ainda tem profeta de joelho, ainda tem homem de Deus de joelho, ainda uma igreja que anda de joelho e precisa se preparar, porque Deus vai abalar a terra. Arabaia, Suribicandarás. Escute uma coisa: a ira de Deus, ela não é só para ímpio. A justiça de Deus, a espada de Deus, a ação de Deus, também é para aqueles que dizem o servir. O que mais entristece a Deus não é o ímpio em sua impiedade. Entristece também? Entristece. Mas é quando o justo se torna ímpio. É quando o justo é ímpio e se reveste de justo e acha que Deus não está vendo, não está contemplando, não vai agir e não vai fazer nada e vai continuar apático. Eu quero dizer que o tempo é de Deus. A hora está chegando e as ações divinas começarão no meio do seu povo. Sabe para quem era isso? Judá. Sabe onde estava a apostasia? Judá. Quem era que acendia incenso para outros deuses? Judá. Aonde havia sacrifícios para Moloque? Judá. Aonde ficava o vale de Rinom? Judá. E sabe o que é que Deus diz? Se preparem. Se preparem, porque a Babilônia está vindo. Se preparem, porque Nabucodonosor eu já estou levantando. Se preparem para o que eu vou fazer. Mas sabe o que é que Jeremias diz? Quando Deus começa a revelar a Jeremias: ei,
A minha alma treme. Assim disse o profeta. A minha alma treme. Por que, Jeremias? Porque eu já escutei o toque da trombeta e o alarido da guerra. Nabucodonosor está vindo aí. Escuta. Tu estás preparado para o que Deus vai fazer? Tu estás preparado para as ações divinas? Porque tu tens clamado a Deus diante de injustiça, diante de perdas, diante de desilusões, e tu diz: parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me escuta. Era isso que Abacuque dizia para Deus: tu não me escutas, tu não me ouves. Mas Deus ouviu a oração de Abacuque e disse para ele: olhe para as nações e se prepare para o que eu irei fazer. Todas as vezes que Deus fala para alguém: eu estou cinge os teus lombos, é a mesma coisa que Deus dizer: aperte o cinto, se prepare, porque eu vou agir. E eu quero lhe dizer nessa noite: as ações de Deus que estão por vir não podem estremecer a tua estrutura cristã, porque o teu Deus está no controle da história e está no controle da humanidade. Deus não perde o controle, e Deus fará grandes obras por esse dia. A mão de Deus está agindo. Haverá dias e dias de quê? De ações de Deus. E no capítulo 2, Abacuque diz: eu ficarei de sentinela, eu tomarei posição, e eu quero ver o que é que Deus vai me dizer. Pela segunda vez, Abacuque, ele deseja que Deus responda a sua oração. Eu vou lhe fazer uma pergunta nessa noite, olhe bem para mim. Você quer resposta de Deus? Você quer resposta? Seja sincero, responda para mim. Você quer resposta, sim ou não? Espere. Abacuque disse: eu me colocarei no lugar de sentinela, eu ficarei na torre de vigia para ver o que é que Deus irá falar para mim, para ver o que é que Deus irá falar ao meu coração, o que é que Deus irá se revelar. Escute uma coisa: eu vejo Deus abrindo uma cortina da revelação da sua palavra nessa noite. Eu vejo o Senhor trazendo à tona a revelação da sua palavra nessa noite. E Ele está dizendo a você: o que eu vou fazer na tua vida, teu olho não viu, não subiu ao teu coração. Tu estás impactado com o que está acontecendo, mas eu quero dizer: eu estou no controle, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a direção. Você vai se alegrar, e no meio do caos você vai se erguer, porque Deus está no comando da sua vida. Eu ficarei esperando a resposta de Deus. Quando Deus fala com Ezequiel, sabe o que é que Deus diz ao profeta dentro do cativeiro babilônico? Põe-te em pé, eu falarei contigo. Deus, mas eu podia ouvir a tua voz deitado como Samuel. Não, coloque-se de pé e eu falarei contigo. Filho do homem, coloque-se de pé e eu falarei contigo. Sabe o que é que Deus está dizendo para Ezequiel? Saia do lugar de inércia. Saia do lugar que está te colocando em estado de repouso e se prepare para ouvir a minha voz e ouvir aquilo que eu quero revelar a você.
Eu estou pronto para agir dentro da tua casa. Eu estou pronto para agir dentro da tua parentela. Eu estou pronto para agir dentro da nação. Eu estou pronto para fazer algo maior. Eu estou pronto para agir. E tem mais: ninguém atrapalha a obra de Deus. Ninguém. Quando Deus decide agir soberanamente, ninguém atrapalha a obra de Deus. Abacuque fica de pé e ele começa a ouvir aquilo que Deus começa a falar para ele. E Deus diz para ele: Abacuque, contra os ímpios eu tenho muitas coisas. Contra os ímpios e contra aqueles que cometem a iniquidade, ai daqueles, e Deus começa a dizer: ai daqueles que cometem a injustiça, ai daqueles que cometem crimes de sangue, ai daqueles que estão agindo de maledicência. E Deus começa a trazer para Abacuque uma mensagem de juízo. E Deus começa a trazer para Abacuque algo muito terrível. Por quê? Porque Deus é Deus que, quando quer falar e quando quer trazer para alguém aquilo que Ele quer agir, aquilo que Ele quer fazer, não há quem peça a ação de Deus. E Deus começa a falar com Abacuque. E Abacuque diz: Senhor, Tu estás no Teu santo templo. Cale-se diante de Ti toda a terra. Ele entende o quê? Deus é santo. Deus é soberano. Mas agora eu quero entrar no capítulo 3. A oração de confissão de um profeta. Há momentos na sua vida que você precisa esquecer tudo aquilo que você está vivendo. Abacuque agora no capítulo 3, ele não vai olhar para o presente e nem vai olhar para o futuro. Abacuque começa a olhar para o passado. E ele começa a dizer: Senhor, eu ouvi a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe o que era que Abacuque estava dizendo? Deus, realiza de novo em nossos dias aquilo que eu preciso que o Senhor realize. Senhor, se Tu és o Deus que veio de Temante, se Tu és o Deus que veio de Parã, se Tu és o Deus que enche a terra, se Tu és o Deus soberano, faz outra vez em nossos dias. Escute uma coisa: há uma atmosfera diferente. Há uma atmosfera em que uma guerra está travada. Há uma atmosfera em que algo foi estabelecido, mas o Deus de Israel, nessa noite Ele diz: clamem a mim para que eu faça outra vez. Será que o mesmo Deus que esteve com você no passado não é o mesmo Deus que pode fazer hoje? Será que o Deus que fez uma coisa tremenda na tua vida em dias passados não é o Deus que pode fazer hoje? Ele diz assim: Deus, eu ouvi a Tua palavra, eu tremi diante da Tua palavra. Tu és tremendo, Tu és poderoso, Tu és terrível. Quando Tu queres, o Senhor age com ira, com justiça. Mas eu te peço as Tuas obras tremendas de um Deus soberano, que descia no meio de Israel,
e fazia os montes tremer, que fazia o Sinai fumegar, que fazia os homens ver a tua santidade, faz outra vez, no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração que está com o coração voltado para o seu eu, no meio de uma geração em que muitas vezes você para em um culto e olha para alguém está olhando para o espelho na Bíblia. Eu quero saber como está a minha maquiagem, eu preciso saber como está o meu rosto, enquanto a sua alma está muitas vezes dilacerada, sedento de Deus, desviado de Deus, precisando de Deus, e Deus fala ao teu coração: ei, eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Até quando? E Abacuque diz: Deus, faz outra vez. Quantas vezes nós dizemos: Senhor, faz outra vez. Mas sabe qual é a palavra de Deus hoje? Se rende outra vez. Desce outra vez. Olha para mim outra vez. Coloca teu pensamento diante de mim outra vez. Deus, faz outra vez. Deus diz: faço outra vez. Mas se renda diante de mim outra vez. Deus, faz outra vez na minha vida. Viva a tua obra no meio dos anos. Sabe o que é isso? Faça de novo. Eu preciso ouvir. Eu preciso entender. Eu preciso compreender. Eu preciso ver as tuas ações. Eu preciso ver o que tu faz. Eu preciso ver o que o Senhor deseja fazer. Escute uma coisa: há momentos da sua vida em que tudo o que você deve fazer é entregar-se para Deus. Senhor, eu me rendo diante da tua vontade, diante da tua presença, diante de tudo que eu quero fazer. Eu me rendo diante de ti. Eu já ouvi a tua voz, eu ouvi o que tu queres fazer conosco, Deus. Mas eu te peço, faça outra vez. Abacuque estava dizendo: aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Escute uma coisa: tu não espera, mas Deus tem poder de te levantar outra vez. Deus tem poder de te renovar outra vez. Deus tem poder de te erguer outra vez. Deus tem poder de encher a sua casa de glória outra vez. Deus tem poder de sarar o que está enfermo. Deus tem poder de trazer alegria para a tua alma. Deus tem poder de avivar a sua obra. Escute uma coisa. Muitas vezes, escute o que eu quero dizer, entenda. Nós estamos nos preocupando com coisas superficiais, com coisas tão passageiras. Eu sei que tudo para Deus deve ser da melhor maneira, mas tem momentos em que Deus, Ele precisa que você pare, respire e entenda: você não é Deus. Você não pode fazer tudo. Você não pode resolver tudo. Você não pode agir como se pudesse fazer tudo para Deus. Deus está falando ao seu coração: há um limite. E quando chega a esse limite, sou eu que ajo. Aprenda a viver na dependência.
Aprenda a viver na minha dependência. Sabe por quê? Porque se tu não aprender, eu vou te ensinar. E se eu te ensinar, vai doer até teus ossos. E se eu te ensinar, vai ser difícil o caminho, vai ser de lágrima, de dor. Mas eu vou fazer na tua vida o que eu quero fazer. Entenda, há uma dependência. Dependência de quê? De que há um limite. Abacuque entende. Senhor, eu sou limitado. Não dá para entender o que tu queres fazer. Não dá para entender a tua ira. Não dá para entender a tua justiça. Mas eu sei que tu podes fazer coisas novas de novo no meio do teu povo. Sabe quando alguém deixa de indagar a Deus pelas coisas que não ouviu de Deus e começa a orar para quê? Para que Deus faça uma obra. E quando ele começa a orar, Deus começa a agir na sua vida. Deus começa a trabalhar no seu coração. E ele entende que ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja ovelhas ainda no curral, ainda que não haja, aleluia, mantimento, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Escute. Possibilidade de caos. Possibilidade que tudo se acabe. Mas sabe o que era que Deus estava dizendo para Abacuque? Tu não vive do que eu faço. Tu vive da fé. Daquilo que tu esperas que eu faça. O justo não vive só do que ele vê. Na verdade, ele vive da fé. Assim como Abacuque disse, o escritor aos Hebreus confirma. Mas o justo viverá da fé. Mesmo que não haja fruto. Mesmo que o produto da oliveira minta. Mesmo que não haja mantimento, ainda que o caos, Senhor, seja instaurado dentro de Judá, todavia, eu me alegrarei. Eu me desarmo, eu me prostro diante do Deus da minha salvação. Eu me alegro diante de um Deus que é soberano. Eu me alegro diante de um Deus que é justo. Eu vou clamar o teu nome, eu vou ouvir e eu vou temer diante da tua palavra. Todavia eu me alegrarei. Como? Senhor, não dependo do que tu vais fazer, mas eu dependo da fé. Eu preciso de ti. Eu me alegrarei, não é pelo que tenho. Eu me alegrarei por uma força maior que está dentro de mim. Pergunto a você: tua fé está abalada? Ergue a tua cabeça. Essa geração precisa entender que crente não vive pelo que Deus faz. Eu conheço há muitos que quando Deus não faz o que Ele quer, se levanta contra Deus. Porque essa geração ela está firmada não na palavra, mas no que Deus faz. Se Deus não operar milagre, se Deus disser não, eles abandonam Jesus. Mas quem vive na fé, ele aceita a vontade de Deus e diz assim: ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que tudo venha falhar, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que eu não tenha resposta, ainda que eu perca, ainda que doa na minha alma, eu me rendo a ti, Senhor, porque eu estou diante da tua presença. Deus, ainda que eu não veja o que eu espero, ainda que eu não veja aquilo, ainda que esteja um peso, ainda que eu seja provado por ti, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A tua alegria, a minha alegria, não é pelo que Deus faz. Abacuque diz: faz outra vez. Mas se Deus não fizer, eu me alegro. Se Deus não fizer, eu canto. Se Deus não fizer, eu adoro. Se Deus não fizer, eu me visto de vestes de cinzas, mas eu me levanto. Se Deus não
fizer, ainda que eu faça como Jó, coloque o meu rosto em terra, rasgue as minhas vestes, mas Deus me erguerá e eu direi: Senhor, eu sei que tu vives e por fim tu se levantarás sobre a terra. Ei, se alegra no Deus da tua salvação. Alabaria storemincho darabio rabassuida. Escute, vai ter muita gente que vai correr, ó. Mas Deus fala à sua igreja nessa noite: quem é crente de verdade vai ficar. Haverá um tempo de dor na terra, difícil, em que muitos que andam com isso aqui na mão, e que diz: eu sou, e Jesus sabe que não é, não vai suportar o peso disso aqui. Da camantria odere miofácia. Mas eu digo nessa noite: quem anda com Ele suporta o tombo. Quem anda com Ele suporta a terra. Quem anda com Ele suporta a dor. E quando o diabo olha para você e diz: se acabou, aí você diz: eu me alegrarei. Morreu, eu me alegrarei. Faliu, eu me alegrarei. Não tem mais dinheiro, eu me eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Perdeu, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Caiu, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Filho desviou, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Está enfermo, anti-hergio. Darabios teribicandarai, arabaios teribicho, decamontriader que me aceribia. A mão de Deus está agindo, a mão de Deus está trabalhando. E o que Deus diz para você? Você precisa se alegrar. Acamantrio, demio face deremia. Tira essa amargura da tua alma. Porque tu és tão amargo. Porque está cheio de amargura a tua alma. Derrama esse cálice hoje e enche a tua alma do cálice da salvação. Ai, Súria. Sabe o que Davi disse? Eu tomarei o cálice da salvação. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você não só necessita se alegrar, você precisa se alegrar. Uma geração de pessoas amargas. Eu preciso falar o que Deus está me mandando. Você quer ouvir? Se não quer, vou falar do mesmo jeito. Eita glória. Uma geração de pessoas amargas que querem tudo. Ei, Marta, a Maria, sai daí. Vem arrumar a casa comigo. Prepara tudo, vem arrumar. Vem cozinhar comigo. E Marta lá, e Maria lá sentada, tranquila, equilibrada, nos pés de Jesus. Mas sempre tem uma Marta materialista, perfeccionista. Perfeccionismo é bom, mas se não vigiar, vira doença. E doença lhe afasta de Deus. Porque se afetar a tua espiritualidade, entenda uma coisa: nenhum de nós ainda chegamos no grau de perfeição. Deus quer equilíbrio. E mesmo diante de todas as coisas, Deus fala contigo nessa noite: alegra tua alma, porque eu estou para cumprir uma promessa na tua vida. Fica de pé comigo, eu quero orar com você. Aleluia. Há um Deus soberano. Há um Deus que te vê.
Há um Deus que Abacuque diz assim. Ele vem de Temã. Ele vem de Parã. Ele vem de tantos lugares. Mesmo que não haja flores no jardim. E aquele profeta, depois de tantos gritos, depois de tantas indagações, tantos conflitos, ele diz assim: Deus, ainda que eu perca tudo, não tenha nada na terra, ainda que a calamidade assole a terra, eu me alegrarei em ti. Estando feliz ao mesmo tempo. Aí a comontria é minha. Louvarei seu nome. Ribicancho, é minha face. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Louvarei ao Senhor. Escute uma coisa. Tu pode ter perdido muito, mas tu não perdeste Deus. Tu tens o Deus que cuida da tua alma. E Deus está falando contigo